Olá, meu nome é Alexia, sou estudante de Relações Internacionais na UFSC e neste vídeo da disciplina de Segurança Internacional vamos analisar criticamente a invasão do Iraque em 2003, interpretando esse evento à luz de três conceitos centrais da disciplina: a quebra da norma de segurança coletiva, o processo de securitização e a configuração da guerra como um conflito do terceiro tipo, segundo Kelly V. Host. Após o atentado de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos adotaram uma postura agressiva frente ao que classificaram como ameaça global do terrorismo, lançando a chamada Guerra ao Terror. Our war against terror is only beginning. Nesse novo contexto, o Iraque foi rapidamente inserido na narrativa de ameaça, acusado de possuir armas de destruição em massa, as chamadas ADM, e de manter vínculos com grupos terroristas como a Al-Qaeda. Em março de 2003, os Estados Unidos, com o apoio do Reino Unido e de alguns aliados, invadiram o Iraque sem a autorização do Conselho de Segurança da ONU e da AUPAC, alegando que estavam agindo em autodefesa preventiva. Agora, para entender como essa invasão rompeu estruturas normativas do sistema internacional e como ela foi legitimada discursivamente, é preciso identificar quem eram os atores principais, quais interesses estavam em jogo e como se organizou o cenário internacional naquele momento. De um lado, tínhamos a coalizão liderada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Ambos alegavam que o regime de Saddam Hussein representava uma ameaça iminente à segurança internacional por supostamente armazenar ADMs e proteger redes terroristas. Do outro lado, o governo iraquiano, isolado desde a Guerra do Golfo em 1991, era alvo de sanções e vistorias da ONU. Em 2002, foi aprovada a Resolução 1441, exigindo que o Iraque cooperasse com novas inspeções da ONU. A resolução, no entanto, não autorizava o uso de força militar. Países como a França, Rússia e China pediram mais tempo para a verificação de evidências. Mas mesmo sem o consenso do Conselho de Segurança, os Estados Unidos avançaram com a operação militar em 20 de março de 2003, inaugurando uma nova fase de intervenção internacional. Essa decisão nos leva ao primeiro conceito central desta análise, a securitização, formulada por Barry Buzan e Oli Wever na chamada Escola de Copenhague. Para esses autores, securitizar significa transformar um tema qualquer em uma questão de segurança urgente e existencial, que exige medidas extraordinárias fora do debate político tradicional. Esse processo ocorre em três momentos. Primeiro, o ato de fala, o Speech Act, em que uma autoridade política afirma publicamente que algo representa uma ameaça. Depois, a audiência, composta pela opinião pública, pela mídia e por outras lideranças. Aceita esse discurso como legítimo. Por fim, são adotadas ações excepcionais, muitas vezes militares, para enfrentar a suposta ameaça. Foi exatamente isso que aconteceu com o Iraque. Em setembro de 2002, o presidente George W. Bush declarou que o Iraque possuía armas de destruição em massa, capazes de atingir os Estados Unidos e seus aliados. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for over a decade. Esse discurso formou o ato de fala. A audiência, composta por parlamentares, setores da mídia e parte da sociedade americana, aceitou esse argumento, criando o respaldo necessário para uma ação imediata. E mesmo sem provas robustas, mesmo com pedidos de mais tempo por parte da ONU, os Estados Unidos optaram por uma ação militar preventiva, uma medida extraordinária, que se justificava apenas porque o tema já havia sido retirado da arena política e deslocado para o campo de segurança. Esse é um caso clássico de securitização, com consequências sérias para o direito internacional e a legitimidade das instituições multilaterais. Mas, se o discurso justificou a invasão, como ficam as normas que regem o uso da força no sistema internacional? E é aqui que entra o segundo conceito fundamental, a segurança coletiva, tal como estabelecida na Carta das Nações Unidas. Segundo a Carta da ONU, em seus artigos 24 e 51, os Estados devem abrir mão do uso unilateral da força e submeter as decisões sobre guerra e paz ao Conselho de Segurança. Só há duas exceções: legítima defesa imediata e autorização expressa do Conselho. No caso do Iraque, nenhuma dessas condições foi plenamente satisfeita. A Resolução 1441 exigia cooperação do Iraque com as inspeções, mas não autorizava o uso da força.
Ainda assim, os Estados Unidos e seus aliados decidiram intervir. Essa violação gerou uma série de consequências graves para o sistema internacional. Primeiro, minou a legitimidade da ONU. Se até mesmo uma potência como os Estados Unidos ignora as decisões do Conselho de Segurança, o multilateralismo perde força. Segundo, criou um precedente perigoso. A partir desse caso, outras potências passaram a justificar suas intervenções com base em discursos semelhantes, como a Rússia na Geórgia em 2008. Terceiro, fragilizou instituições multilaterais, fazendo com que países do sul global passassem a questionar a eficácia da ONU como mediadora legítima de conflitos. E por fim, gerou uma crise de confiança entre aliados, como a França, que se posicionou contra a guerra e passou a questionar a política externa americana. Agora que vimos como o discurso legitimou a ação e como essa ação rompeu com a norma de segurança coletiva, é hora de entender como o conflito se desenvolveu na prática. A guerra do Iraque não seguiu o modelo tradicional de confronto entre exércitos regulares. Em vez disso, deu origem a uma insurgência fragmentada, violenta e duradoura. Um exemplo clássico do que o autor Kalev Host chama de guerras do terceiro tipo. Host define essas guerras como conflitos assimétricos, ideológicos, sem frente definida e com forte envolvimento de atores não estatais. No Iraque, após a queda do Saddam, o exército foi dissolvido e o vácuo de poder permitiu a ascensão de milícias xiitas, grupos sunitas insurgentes e a infiltração de organizações jihadistas como a Al-Qaeda no Iraque. As táticas mudaram e, em vez de batalhas convencionais, passaram a ocorrer emboscadas, atentados suicidas, guerra urbana e ataques a civis. Esse tipo de guerra é prolongado, imprevisível e difícil de encerrar porque não há um comando central nem uma linha de frente definida. O conflito no Iraque persistiu por anos, mesmo após a captura de Saddam Hussein. Além disso, a fragmentação sectária entre sunitas e xiitas, agravada por anos de repressão e exclusão, alimentou ainda mais o ciclo de violência. Assim, o Iraque tornou-se um campo aberto de disputas internas e intervenções externas, característica marcante das guerras do terceiro tipo. E os efeitos regionais dessa guerra foram profundos. A invasão gerou uma crise humanitária severa. Mais de 1,5 milhão de iraquianos buscaram refúgios em países vizinhos, como a Síria, a Jordânia e o Irã, sobrecarregando esses estados e gerando tensões sociais. Além disso, a queda de Saddam fortaleceu o Irã, que passou a exercer maior influência sobre o novo governo xiita iraquiano e sobre milícias armadas, alterando o equilíbrio de poder no Golfo Pérsico. E talvez o impacto mais duradouro tenha sido o surgimento do Estado Islâmico. O caos da ocupação e da desestruturação institucional criaram um ambiente ideal para o fortalecimento de grupos jihadistas que, em 2014, chegaram a declarar um califado transnacional no Iraque e na Síria. Por fim, no plano internacional, a postura dos Estados Unidos foi duramente criticada. Pesquisas do Pew Research Center indicaram uma queda significativa na aprovação internacional da política externa americana, especialmente entre países europeus e árabes. A ONU, por sua vez, perdeu parte da sua autoridade normativa, e o sistema multilateral passou a ser visto como frágil frente ao poder hegemônico dos Estados Unidos. Dessa forma, a invasão do Iraque em 2003 representa um ponto de inflexão na segurança internacional. A análise desse caso mostra como a securitização pode justificar ações unilaterais, como a quebra da segurança coletiva fragiliza o sistema da ONU, e como conflitos assimétricos e prolongados, como as guerras de terceiro tipo, têm impactos devastadores para as populações e para a ordem regional. Essa análise nos ajuda a entender que o sistema internacional é construído não apenas com base em instituições e normas, mas também a partir da forma como os Estados interpretam ameaças e constroem discursos. Em tempos de incerteza, é fundamental reforçar os mecanismos multilaterais, evitar decisões unilaterais e questionar narrativas políticas que buscam legitimar a guerra como única saída. Muito obrigada por assistir, espero que este vídeo tenha contribuído para aprofundar a discussão sobre segurança internacional e é isso, eu corto.